pessoal, finalmente o deputado Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara dos Deputados e do próprio cargo de deputado federal por uma decisão liminar do ministro Teori do STF. Essa decisão tem sido contestada por algumas pessoas, por alguns juristas da internet, ao argumento de que ela feriria a separação de poderes, que ela feriria o princípio constitucional da harmonia dos poderes da República. Mas, se nós analisarmos bem a Constituição da República, se nós analisarmos o artigo 53 da Constituição da República, nós vamos ver que não existe nenhuma prerrogativa parlamentar que impeça o afastamento provisório do cargo em função de uma decisão, de uma medida cautelar em um processo criminal no STF. Na verdade, o artigo 53 da Constituição da República, que trata das prerrogativas do cargo parlamentar, seja de deputado, seja de senador, ele traz hipóteses que vão diferenciar o tratamento do parlamentar em relação ao cidadão comum que responde a um processo criminal. Então ele traz lá, por exemplo, que os parlamentares eles vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não por um juiz comum. Ou seja, é uma diferença do tratamento dado ao parlamentar e à pessoa comum. Ele traz também, lá no artigo 53, a hipótese de que os deputados e os senadores não poderão sofrer a prisão preventiva ou a prisão temporária. Na verdade, o artigo 53 permite como única prisão cautelar a prisão em flagrante. E mesmo a prisão em flagrante, ela precisa ser posteriormente referendada pela casa a qual o parlamentar pertence. Então, se ele é deputado, a Câmara dos Deputados precisa referendar a prisão em flagrante. E se ele é senador, o Senado precisa referendar essa prisão em flagrante. Senão, ele vai ser solto também. Então vejam, quando a Constituição traz alguma prerrogativa parlamentar, ela o faz expressamente. Se há um tratamento diferenciado do parlamentar em relação ao cidadão comum no processo criminal, a Constituição traz isso de forma expressa no artigo 53. E se a Constituição não traz as hipóteses, eu não posso, como intérprete, inventar novas hipóteses. E, na verdade, essa hipótese do afastamento provisório da função pública, que é uma hipótese geral prevista no Código de Processo Penal para qualquer servidor público, e o juiz pode aplicá-la como uma cautelar para evitar, por exemplo, que o sujeito se utilize do cargo para tentar embaraçar o processo criminal, seja coagindo testemunhas, sendo criando qualquer outra dificuldade para o processo criminal, ela tem que valer também para os deputados e senadores. Por quê? Porque a Constituição não cria nenhuma exceção a isso. A Constituição não traz nenhum impedimento a isso. E se ela não traz, o intérprete não pode inventar novas prerrogativas parlamentares onde elas não existem. Muitos vão argumentar que o artigo 55 da Constituição da República, ele diz que o cargo de deputado ou de senador, ele só será perdido em virtude de sentença transitada em julgado e mesmo assim submetido posteriormente à Câmara dos Deputados ou ao Senado, dependendo aí se ele é deputado ou senador. Mas vejam, o artigo 55, ele trata da perda do cargo, ele trata da perda do mandato, ou de deputado, ou de senador. E isso não é afastamento provisório do cargo ou da função pública. São situações diferentes, uma definitiva e outra provisória, né? Então, se a Constituição ela traz expressamente que ele só perde o cargo, mesmo se houver o trânsito em julgado da sentença criminal, se a respectiva casa parlamentar assim determinar, né? Mas a própria Constituição se omite totalmente em relação ao afastamento provisório do cargo, é sinal, evidentemente, de que o Constituinte não desejava criar nenhum obstáculo à medida cautelar de afastamento do cargo público. Se assim fosse, deveria, evidentemente, o Constituinte prever isso expressamente. O que o intérprete não pode fazer é inventar novas prerrogativas parlamentares não previstas na Constituição.
Porque numa república, todas as pessoas são tratadas absolutamente de forma igual. Se a Constituição entende que, em casos excepcionais, em virtude do cargo, algumas pessoas que exercem determinados cargos merecem um tratamento no processo criminal diferente do cidadão comum, ela tem que prever isso expressamente. Se não há previsão expressa da Constituição, não pode, evidentemente, o intérprete inventar novas prerrogativas, diferenciando o parlamentar do cidadão comum, pois, evidentemente, isso feriria o próprio princípio republicano de que todas as pessoas são iguais perante a lei. Então, nesse caso, a decisão do ministro Teori está absolutamente correta e eu espero que ela seja, então, referendada pelos demais ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse vídeo está sendo gravado, eu ainda não sei, o do STF ainda não decidiu, o pleno do STF ainda não decidiu se referenda ou não a decisão liminar do ministro Teori, mas os fundamentos apresentados pelo ministro na sua liminar que concedeu aí essa cautelar de afastamento do cargo público me parecem extremamente consistentes e me parecem suficientes para afastar provisoriamente do cargo, não só de presidente da Câmara, mas do próprio cargo de deputado federal, o deputado Eduardo Cunha, por conta do processo criminal a que ele responde no STF. Bom, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem o caso, a interpretarem aí esses artigos da Constituição, especialmente o artigo 53 e o artigo 55. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, porque sempre que nós tivermos alguma decisão aí relevante no nível nacional, nós estaremos comentando no canal. E se você estiver inscrito, você vai ser notificado sobre os novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!